marketing, né, digital, especificamente para os médicos veterinários, o que, que pode, o que, que não pode ser feito, até pela ótica, pelo ponto de vista também contrário, que o cliente também ele pode estar recebendo essa informação e sabendo que existe uma limitação de divulgação também, né? Passo aí as palavras aí, as duas aí, falarem um pouquinho. Obrigada, Marcos. Hoje a minha sócia conseguiu participar, né? Então ela já vai estar aqui desde o início para dar alguma contribuição. E hoje a gente vai falar de coisas, de bastante dúvidas que chegam para a gente. Que a gente faz o gerenciamento das mídias sociais dos veterinários, então a gente sabe um pouco das dúvidas que costumam surgir dos veterinários na hora de fazer as mídias sociais, o marketing digital, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E queria agradecer também pelo convite, obrigada. E vamos fazer uma conversa legal aqui. Então, tem algumas dúvidas, né, que são muito questionadas no meio aqui da medicina veterinária, principalmente aqui em Aracaju, é onde eu tenho a oportunidade de acompanhar de forma mais de perto, né? Que é sobre a relação do marketing relacionado a animais, né, que estão de alguma forma sofrendo maus tratos e o veterinário muitas vezes querendo ajudar essas pessoas, não sabe como colocar as palavras, pode colocar popular, social, de que forma se poderia adequar para poder fazer essa divulgação? Essa é uma pergunta muito legal porque, na verdade, é uma dúvida muito comum. Às vezes os veterinários querem falar que tem um atendimento com um preço mais popular ou social, e o código de ética dos veterinários, ele proíbe, né, que você use palavras que façam referência a preço. A preço mais baixo ou qualquer preço. Você não pode nem colocar o preço da sua consulta no seu anúncio, na sua arte. Então, não pode usar popular, não pode usar social. Mas o que a gente sempre fala é que uma coisa é o seu atendimento no pessoal. Claro que sempre tem que respeitar a tabela de honorários. Cada região, cada conselho regional tem uma tabela de preços e de honorários. E o veterinário não deve baixar mais do que aquela tabela, que ele deve seguir aquela tabela da região dele. Porém, ele pode sim fazer os preços sociais, preços mais baratos do que outras pessoas na região, do que outros veterinários, mas ele não pode divulgar isso na internet, para não gerar uma concorrência desleal. Não virar. O que o Código de Ética tenta é que, na verdade, a importância do seu anúncio seja no seu diferencial, na qualidade do seu atendimento, e não no preço que você vai passar. Então ele tenta que você foque na qualidade, foque no diferencial, e é isso que a gente aconselha normalmente os veterinários a fazerem nas mídias sociais. Entendi. A gente percebe muito e até por falta do conhecimento, da informação, tanto do lado do veterinário em buscar essas informações, quanto também, muitas vezes, a deficiência do próprio conselho não passar essas informações de forma mais clara, né? Simplesmente tem um regimento lá e à disposição, mas a falta de conhecimento, às vezes, faz com que o próprio veterinário erre até de forma, às vezes, de forma inocente. E a gente percebe muito que tem muitos veterinários, né, que querem fazer essa ação solidária e tentar ajudar de alguma forma, só que não sabe muito bem como divulgar isso. Né? Existe alguma forma específica que o veterinário poderia fazer isso, que não se exponha tanto a isso? Ele poderia divulgar, na verdade, mais como um boca a boca. É que minha cachorrinha resolveu brincar agora. Essa divulgação ela poderia acontecer como num boca a boca, poderia. Isso não impede. O que o Código de Ética impede, na verdade, é uma propaganda em massa. É colocar isso na internet ou em panfleto, que o seu preço é mais barato ou mais social. Mas no boca a boca, na conversa com o cliente, você poderia divulgar que faz um atendimento social dependendo
da classe social da pessoa, né, de pessoas que precisam, ou de repente para abrigo, mas isso teria que ser uma conversa, não poderia ser divulgado nas mídias. Entendi. É legal esse ponto, até mesmo porque tem colegas, né, que são muito atuantes, né, nessa área, nessa questão da causa animal, e existe essa restrição, de certa forma, de não fazer o serviço de graça, né? Como você mesmo falou, existe uma tabela, e é uma tabela não apenas recomendada, é uma tabela que deve ser seguida, né? Só que a gente entende que também no nosso estado, na nossa cidade e no nosso país aqui, não se tem políticas públicas e não disponibiliza com hospitais, né, de forma gratuita, não disponibiliza, não dá esse suporte. E aí muitos desses veterinários, eles querem estar dentro da causa não para se promover, né, e sim no fato de ajudar. Então, não acha que de repente não seria um precedente, né, para que os próprios profissionais entrem com alguma ação popular para tentar ajudar de forma esses animais que não são assistidos de forma nenhuma pela sociedade? Sim, eu acho que, inclusive, quando a gente se forma em veterinário, né, é muito pensando no bem-estar, né? Os profissionais veterinários, eles pensam no bem-estar animal. Esse é o principal juramento, o principal ímpeto que se tem quando entra na faculdade. Então, sim, eu acho muito importante que os veterinários possam, de alguma forma, poder ajudar esses animais que precisam, as pessoas que têm animais, mas que não têm condições de pagar, de ter um tratamento adequado. E eu acho, sim, que seria uma questão de extrema importância que o conselho conseguisse, que os veterinários conseguissem se comunicar com o conselho e vice-versa, a ponto de conseguir uma forma de ser feito esse marketing sem infringir a concorrência, sem causar uma concorrência desleal, mas que mesmo assim possa divulgar um tratamento para os animais que são abandonados ou para ONGs. Eu acho que seria muito importante ter esse tipo de comunicação. Ontem a gente estava falando sobre um ponto muito importante, que é com relação a oferecer esse serviço de forma gratuita, não relacionado à parte social, e sim na parte privada mesmo, né? Eu até falei que tem um colega, ele faz parte de vários grupos de cachorro, né, de clubes, clube disso, clube daquilo, e ele, por parceria com um desses clubes, ele, né, cedeu, né, algumas consultas, né, acabou fazendo mais barato, na verdade, ao invés de vender por um preço de uma consulta convencional, vendeu por um preço mais em conta, e essas consultas foram sorteadas nesse evento. E por azar ou por sorte, não sei dizer muito bem, uma dessas pessoas que ganhou essa consulta foi um outro colega de trabalho, né, que gerou uma discussão muito grande aqui no estado, e isso foi até ir para outra atmosfera, né, saiu da parte social, foi para a parte jurídica, né, com infração do código de ética e tudo mais. Esse colega acabou provando, né, porque ele tinha um contrato de compra e venda e acabou não dando muita coisa, né, para ele. Ficou chato, foi para a pessoa que denunciou de forma imprudente, porque não buscou saber de fato o que aconteceu com as informações antes, né? Segundo esse fato, o que você pode falar para a gente, o que pode e o que não pode, para a gente esclarecer essa dúvida, né? Na verdade, o Conselho de Ética, ele realmente impede de que o tratamento ou a consulta do médico veterinário seja um prêmio. Qualquer tipo, mesmo que seja um sorteio ou uma compra. O cliente gastou tanto na pet shop e ganha uma consulta. A consulta e o tratamento do médico veterinário nunca pode ser um prêmio para nada. Mas como você falou, ele fez exatamente certo. Ele fez um contrato de compra e venda
E aí ele provou que a consulta dele não foi gratuita, a consulta dele foi paga e não foi por parte dele o sorteio, foi por parte da pessoa que pagou a consulta dele. Então, na verdade, ele conseguiu se proteger através desse contrato. Foi isso que fez com que ele não fosse punido. E uma coisa que a gente sempre aconselha quando alguns veterinários falam pra gente, eu tô me sentindo desigual, tem um veterinário que faz errado, que diz que o preço dele é mais popular, que o preço dele é melhor e ele está fazendo errado. Eu falo, olha, eu aconselho primeiro de tudo falar com a pessoa. Chegar, se você conhece, se é próximo, se fica perto de você, tenta conversar. Vocês são da mesma profissão, vocês deveriam se apoiar às vezes, entende? Então eu falo para ele, vai lá, conversa. Não conseguiu, ou o outro veterinário não quis me ouvir, ou não quis conversa, ou eu não estou afim, aí tudo bem, aí a gente parte para denúncia. Aí tem o conselho regional, que pode fazer a denúncia, e o conselho regional ele sempre vai avaliar. Então foi o que ele fez no caso do seu amigo. Ele vai avaliar se aquilo infringiu ou não alguma regra do Código de Ética antes de tomar alguma conduta. E as condutas variam muito. Pode ter desde uma advertência, uma simples advertência, um aviso pedindo para que você retire aquilo que está errado, que você conserte, ou pode ter até a cassação do registro do médico veterinário e até fechamento da instituição, dependendo do nível, do agravante, né? E de recorrência também. Se a pessoa fizer um erro e fizer de novo, sobe mais a gravidade da punição. A gente percebe muito que cada colega ele tem sua particularidade, tem sua forma de atender e sua forma de agir, né? Então, cada um, por mais que a faculdade seja uma só, as matérias sejam bem compatíveis, bem parecidas entre uma e elas, mas no final, quando o profissional se forma, ele vai buscar um direcionamento que ele quer seguir, né? E outro dia, uma questão até, discussão entre colegas, se a avaliação de pressão ela deveria ser cobrada ou não. Uma vez que é um parâmetro como temperatura, um parâmetro quanto outros parâmetros a gente faz, né? Nesse caso, se a gente pudesse divulgar um determinado serviço, dando um exemplo, a aferição de pressão, como uma venda desse serviço em rede social, será que seria prudente a gente fazer isso? Na verdade, você está querendo dizer cobrar a aferição de pressão por fora, fazer isso como um serviço cobrado por fora. Eu acho que não seria. Eu acho que poderia fazer, seria uma escolha do médico veterinário fazer essa cobrança por fora. Mas eu acho que não seria muito legal postar, fazer esse tipo de. Não seria uma coisa que seria uma propaganda legal para a veterinária você falar que o exame é pago por fora. Seria mais legal, de repente, falar, olha, a gente faz aferição de pressão. Então, vem para a nossa clínica, se você estiver precisando verificar a pressão do seu animalzinho, vem para cá que a gente faz. Mas eu acho que nunca é legal falar sobre preço e sobre valor ou forma de pagamento como o foco principal do anúncio ou da propaganda, entendeu? Percebe que o aparelho de pressão, pelo menos na rotina veterinária dos locais que eu conheço, não é uma coisa muito frequente. Ainda assim, é uma coisa surreal para acho que quase 80% de clínicas, né? E é como eu falei, é uma aferição como outra qualquer. Apenas um aparelho um pouco mais caro. E aí, voltando àquele assunto que estava falando, de um colega que cobra mais caro do que outro. Então, é mais do que justo um colega que tenha esse tipo de serviço disponibilizar de uma consulta melhor. Só que a consciência do tutor, normalmente, ela está muito em busca do preço e não do valor do serviço. Né? E alguns colegas que estão um passo mais acima, eles têm esse embate de como promover isso, ser de forma mais concorrente e que consiga nivelar aquele preço que o colega cobra de forma mais inferior.
Tem uma dica de como poderia se fazer e que também não fosse tão desleal, né, na questão da propaganda? Sim, na verdade, uma coisa que a gente costuma indicar é sempre tentar pensar no público-alvo. Se, por exemplo, se eu tenho um aparelho de aferição de pressão e a minha consulta tem uns diferenciais que um outro veterinário não tem, eu tenho possibilidade de cobrar mais caro. Mas para isso eu preciso saber exatamente qual é o meu público-alvo, que vão ser pessoas que vão ter condições de pagar aquela consulta mais cara, ou pessoas que já tenham consciência da importância de verificar a pressão, ou que você possa usar suas redes sociais para educá-las. Ensinar, explicar nas redes sociais a importância de verificar a pressão. E a partir daí você vai ter um público-alvo específico que vai querer que verifique a pressão do pet dele e que vai querer pagar o preço da sua consulta porque quer verificar a pressão. Então você vai estar delimitando o seu público, não vai estar sendo desleal com o seu concorrente e nem vice-versa, e você vai estar selecionando um público que se importa com aquilo que você tem para entregar. Penso justamente dessa forma, né? A transferência de informação, essas propagandas inteligentes, né, que faz com que valorize também o valor do serviço, né, e não o preço do produto. Quando a gente faz uma avaliação aqui na clínica, por exemplo, uma coisa que a gente muito escuta, falando especificamente do aparelho de pressão, o tutor fala, nossa, isso é aparelho de pressão, então você vê que 99% das pessoas nunca viram um aparelho de pressão. Uma vez que na medicina humana, o aparelho de pressão é vendido por R$70, R$80 em farmácia, né? Na veterinária é um pouquinho mais caro, né? Mas você vê que é um dado simples e poderia estar sendo disseminado isso de forma até entre os veterinários para poder isso aumentar um pouco a qualidade do serviço, porque o tutor ele cria essa consciência mais espontânea, né? E entrando um pouco mais dentro dessa questão da informação, além de a gente tentar divulgar os serviços, né, que a gente pode estar proporcionando para o cliente, teria alguma dica de como a gente pode também fazer a utilidade pública no sentido, essa vacina é boa para isso, esse remédio bom é para isso, essa ração é boa para isso? Sim, na verdade é bom até legal você perguntar isso, porque o que a gente diz que é mais importante, que a gente acredita que é o mais importante de se ter nas redes sociais de todo médico veterinário, é a questão da informação, de você poder informar para os seus seguidores e para os seus futuros clientes a importância de uma consulta, dele saber identificar quando o cachorro dele está com sintoma de uma emergência ou não, porque a gente às vezes acha que algumas coisas são simples. Por exemplo, o meu cachorro, se ele não almoçar, eu vou ficar de olho nele, vou falar, ele não está almoçando. Quando chegar na hora da janta, se ele não comer, eu vou falar, vou ter que ir para o veterinário, porque não é normal ele ficar um dia sem comer. Mas para muitas pessoas, elas não entendem a importância, elas acham que o cachorro está só enjoadinho, que está com resfriado, que amanhã ele come, e tudo bem, se no outro dia ele não comer, no outro dia ele come, não tem problema. Então, eu acho que um dos deveres do médico veterinário e o que ajuda demais na propaganda é poder informar a população. Você vai estar fazendo um bem para o animal, que você vai estar informando para o tutor dele quais são os sintomas, o que ele precisa, quais são as vacinas que existem. Eu já conheci muito tutor que acha que a vacina da raiva é a única vacina que precisa dar, porque é que o governo fala, né? O governo dá gratuitamente e só divulga essa vacina, então todo mundo fala. Eu já vi vários tutores falarem, meu cachorro está vacinado. Aí você vai olhar a carteirinha de vacina, só tem da raiva, nunca tomou a múltipla. Aí você pensa, caramba, essa pessoa nem sabe que existe outra vacina e que é muito importante. O cachorro pode morrer com várias doenças se não tomar essa vacina. Então eu acho muito importante a gente divulgar esse conhecimento, informar as pessoas, isso é o mais importante. E
Eu acho que é isso. Eu acho que o mais importante da rede social é o que você falou, é a parte da utilidade pública, é passar informação. E quando a gente entra adentro um pouco na parte de alimentação, né? A gente vê que hoje a alimentação natural e a ração, ela tem um princípio que é alimentar, mas tem uma diferença, né? Que uma é um pouco mais, né, natural, né, e a outra é industrializada. Né? Só que existe alguns detalhes quanto à prescrição, né, que alguns estabelecimentos que não são específicos para isso acabam comercializando ração terapêutica ou prescrevendo ração terapêutica ou alimento terapêutico para determinados pacientes. Como é que eu poderia divulgar isso em internet sem que ferisse um pouco essa questão da ética, né? Você pode divulgar os benefícios de cada ração, isso você pode. Você pode divulgar que durante a sua consulta que você faz um auxílio com relação à escolha da ração. Você pode dizer quais benefícios, por que uma ração é melhor do que outra, um tipo de ração, né, não uma marca. Por que um tipo de ração é melhor do que a outra. E se você, por exemplo, for um veterinário, mas tiver uma pet shop junto com o seu veterinário, junto com a sua clínica veterinária, na parte de pet shop você pode divulgar o preço das rações, você pode divulgar o preço dos seus produtos, não tem problema nenhum. O código de ética que a gente fala é do médico veterinário. Então, não importa, mesmo que você seja veterinário, a sua pet shop pode divulgar preço, pode fazer propaganda de promoção, pode divulgar preço à vontade, pode falar que o preço está mais barato, isso não tem problema nenhum. Da ração, não do Da, atendimento. da ração e dos produtos que tiver na pet shop, mas não nunca falar do atendimento veterinário como promocional ou como gratuito, social, isso não pode. E uma É, coisa legal da ração também, que eu lembrei que você falou agora, é que isso é um assunto que a gente teve dúvida há pouco tempo atrás, a gente conversou com o veterinário e pediu indicação, né? Qual ração é melhor para o meu cachorro e tal, que seria legal você divulgar. E os veterinários, eles não gostam muito de divulgar a marca, assim, né? De falar, tal marca é melhor do que outra. E aí a gente ficou pensando, como é que a gente poderia ajudar as pessoas a saberem que ração é melhor do que a outra sem precisar divulgar a marca. E aí a gente chegou à conclusão de que o legal é que você consiga mostrar para a pessoa o que ela precisa encontrar naquela ração de forma nutricional. O que precisa ter naquela ração? Ela precisa ser mais proteína, precisa ser mais carboidrato, ter arroz é legal ou não é? Ter cereal é legal ou não é? Esse tipo de detalhe é legal para o veterinário falar. E ele não precisa falar de marcas, ele pode falar só de nutrição da ração. entendi. A gente vê hoje muitas parcerias, né, sendo construídas, né, que eu acho que o mercado ele Uhum. acaba precisando agrupar mais empresas para que também se não fique muito destoado do mercado. E muitas vezes você vê, por exemplo, uma clínica que não vende medicamento, uma clínica que não vende ração, uma clínica, no caso, a gente só trabalha com a parte de clínica médica cirúrgica e laboratório. Então a gente faz parcerias, Uhum. né, com empresas que acabam, de certa forma, complementando aquele serviço que a gente não faz. Se a gente pudesse trabalhar em conjunto, divulgando as duas empresas, agregando força em redes sociais, qual seria uma maneira bem simples e direta da gente chegar no objetivo? Se vocês forem trabalhar, eu aconselho a que se tiver uma parceria entre um veterinário e uma pet shop, que se mantenha páginas separadas, mesmo sendo uma parceria. Porque aí a pet shop não fica sob as regras do médico veterinário. Porque se você for juntar tudo, alguma coisa pode acabar infringindo alguma lei, alguma regra do código de ética do veterinário. Então eu aconselho que se mantenham páginas separadas, mas que se possa divulgar as parcerias. Falar, a gente tem parceria com o médico tal,
E aí, lembrando, nunca falar de preço, mesmo na página do Pet Shop, não falar do preço do veterinário, mas sim do diferencial. Ah, a gente tem uma parceria com o Dr. Marcos e o diferencial dele é que ele tem especialização em tal serviço, ou o exame dele é o melhor daqui da região. Enfim, eu focar na qualidade do veterinário, no diferencial do veterinário. E a Pet Shop em si vai poder divulgar os preços dela sem nenhuma punição, porque não vai estar fazendo nada errado. E quando especificamente a gente trabalha com a questão de desconto? Então, por exemplo, a empresa A, se comprar na empresa A, tem tantos por cento de desconto. Se vier para a empresa B, tem tantos por cento de desconto. Existe alguma forma de se divulgar isso e não ferir o código de ética? Na verdade, é uma outra regra que o médico veterinário não pode indicar um lugar para comprar. Ele pode dizer, eu conheço as pet shops tais, mas ele não pode indicar, falar, compre em tal lugar. Também não pode, por exemplo, na receita, no receituário, não pode colocar um adesivinho ou um contato, qualquer coisa, nem de marca de medicação e nem de local para comprar aquela medicação, nem de farmácia, pet shop, não é permitido. Então, a divulgação vai acabar voltando à mesma questão do popular e do social, acaba sendo no boca a boca. Acaba sendo, eu sei que a pet shop tal vende que eles estão com desconto, vai lá dar uma olhada, liga para eles. Mas você não pode fazer isso de forma formal, entendeu? Você não pode colocar no seu receituário e nem fazer um panfleto indicando, porque na verdade o Código de Ética considera que o médico veterinário ele é uma autoridade no assunto de saúde animal. Então ele tenta preservar um pouco a escolha do cliente, de que se você é uma autoridade, você aconselha ele a comprar em determinada pet shop, pode ser que o cliente se sinta que se ele comprar em outra pet shop, ele vai estar comprando um medicamento de qualidade inferior ou um produto que não vai solucionar a saúde do animal dele. E aí ele pensa, melhor eu comprar nessa daqui que o veterinário me indicou. O que o veterinário fala costuma ser de muita importância, costuma ser uma autoridade. Então ele tenta impedir essa indicação por isso. Mas com relação ao desconto, né, em si, é possível esse pet shop, com parceria com a clínica, passar para os seus clientes que, se for naquela clínica, tem tantos por cento de desconto, alguma coisa assim do tipo? Sim, sim. A pet shop pode. A pet shop pode falar, se você chegar com o receituário do médico tal, eu vou te dar um desconto em cima da medicação ou do que for. Porque a pet shop não passa por nenhuma regra do médico veterinário. Então ela pode sim falar, o que está sendo promovido no caso é um desconto no produto da pet shop e não na consulta do veterinário. O veterinário não pode dar desconto na consulta dele, não pode usar a consulta dele como um prêmio, não pode inverter, por exemplo. Se comprar a ração na pet shop, você ganha uma consulta com o veterinário, não pode. Mas o inverso pode. Se você comprar com o veterinário, se você passar na consulta com o veterinário, traz a receita que você ganha 10% de desconto na medicação aqui da pet shop. Aí pode, esse inverso pode. O inverso especificamente, que eu queria bater nesse ponto, seria se por acaso o pet shop ele tem, né, os seus serviços e ele fala assim, olha, se você quiser esse veterinário, lá nesse veterinário, pelo fato da parceria, quando você chegar lá, você vai ter 5%, 10%, 15% de desconto. Esse tipo inverso é possível ou não? Não. Na verdade, assim, algumas pessoas fazem no boca a boca. É como o social, no boca a boca acaba acontecendo. Mas não pode ser divulgado, porque se tiver alguma coisa escrita com relação a isso, é como a gente estava falando, você está dando desconto na consulta, está usando a consulta como prêmio por alguma coisa que a pessoa fez, comprou na pet shop, qualquer coisa assim. Então, não, o desconto na consulta não pode, mas pode o desconto no produto da pet shop. Já aconteceu, na verdade, com um conhecido meu, isso, por isso que eu estou batendo na tecla, e isso foi parar numa rede social dessa do Instagram, que fica
Que sempre viraliza. Fica fiscalizando os médicos veterinários por aí, né? E aí que é uma coisa que preocupa, mas depois acaba sendo motivo para graça, né? Porque acaba não dando nada. E eu me lembro que ele mandou uma mensagem para mim: pelo amor de Deus, faça denúncia aí no Instagram, faça denúncia, denuncie para dizer que a mensagem é falsa. E eles fizeram, copiaram exatamente como é que estava na página, colocaram no feed deles e aquilo ali bombou, né? Foi mais de 5 mil visualizações, sei lá, né? Caramba! E realmente gerou um transtorno aqui em Aracaju para ele, muito grande, né? E ele fez na maior inocência, porque não foi na página dele, foi na página do parceiro. Então, o parceiro não é veterinário, não era clínica, mas Exatamente. tinha lá, infelizmente, o descontozinho, né? Enfim, esse tipo de coisa. Mas, voltando aqui para o assunto da divulgação, se você pudesse, no caso, divulgar, né, de forma objetiva, por exemplo, uma vacina, tentando, obviamente, fazer a captação, não especificamente com preço, mas sim mostrando imagens, ou uma cirurgia, né, ou um antes e um depois. Isso aí pode se fazer? Pode, e na verdade são duas coisas que é legal falar sobre isso. Com relação ao antes e depois, né? Que quando a gente pensa no antes e depois, a gente vai botar a foto de um animalzinho que foi atendido por nós, um paciente. E isso é muito legal fazer, a gente indica muito que os veterinários façam isso, porque isso mostra, as pessoas passam a confiar mais no seu trabalho quando veem que outras pessoas receberam aquele tratamento e foram bem-sucedidas. Mas o que a gente sempre lembra é que precisa ter uma autorização escrita. O cliente, que na verdade é a pessoa, né, o paciente, o cachorro, não vai poder autorizar, mas o cliente precisa autorizar e precisa deixar por escrito que você pode usar a imagem do animalzinho dele no antes e no depois. E é muito legal a pessoa ver isso, principalmente com dermatológico. Eu vejo muita pessoa que às vezes vê o cachorrinho com questão de se coçando, lambendo e às vezes com ferida, mas não sabe que aquilo pode ser tratado. Acha que é normal, ele sempre foi assim. E aí vê você fazendo um tratamento num animalzinho e aí mostra o antes e o depois daquele animalzinho e aí ela pensa: caramba, o meu cachorro tá com a ferida igualzinho a ele, se coça igual, se lambe o dia inteiro igualzinho. Então eu preciso levar ele num dermatologista. A pessoa nem sabia que precisava de um dermatologista para o cachorro e descobre através de uma frase de antes e depois, de uma postagem que você faz. E a outra coisa eu esqueci agora, que era outra coisa que você perguntou. Com relação, além do direito de imagem, né, seria com relação a cenas fortes, né? Se pode... Sim. O Instagram, ele agora tem uma função que é para imagens sensíveis. Você deixa embaçado. Não sei se todo mundo aqui já viu. A imagem fica embaçada. Se a pessoa quiser visualizar ou não, ela aperta que quer visualizar, que ela entende que aquela imagem é forte ou sensível e ela diz que quer visualizar. Eu indico fazer isso quando a imagem for forte, quando for, por exemplo, um tumor. Às vezes nem é nada muito forte, mas só por pessoas mais sensíveis vão ficar sensibilizadas com a situação daquele animalzinho. Às vezes um abandono, um animal na rua, ou uma cirurgia, um tumor. Tem uma dica que a gente dá também: se for precisar colocar algo que tenha sangue, cirurgia, tentar colocar a foto em preto e branco, que impacta menos do que uma foto com vermelho, aquele sangue. Então uma foto preta e branca impacta menos para a pessoa poder ver sem ficar tão chocada. Mas eu também aconselho a tentar não publicar muito foto de cirurgia e coisas muito chocantes. Porque se a gente pensar bem, o veterinário está querendo atingir o tutor, está querendo que o tutor siga a página dele, está querendo que os donos de animais sigam as páginas dele. Não necessariamente outros veterinários. Claro que é legal um veterinário curtir a página do outro, seguir, ajudar. É legal, mas o seu objetivo é que as pessoas que tenham cachorros que tenham cachorro, gato, outros animais, sigam a sua página.
E não é tanto do interesse delas ver uma cirurgia ou ouvir um termo técnico, um nome técnico para aquela cirurgia. As pessoas querem ver o cachorro mal antes e bem depois. É simples, entende? Não quer ver o passo a passo da cirurgia, o cachorro aberto. Isso não costuma ser uma coisa que vai incentivar a pessoa a ficar vendo. Então, eu aconselho a tentar evitar esse tipo de postagem, mas se for necessário, fazer essas dicas que a gente falou, do uso da foto preta e branca e de tapar com uma imagem sensível, avisando que aquela imagem é forte. A gente percebe que muitos veterinários, né, a sua grande maioria, confunde a questão da concorrência, da questão concorrência com questões pessoais ou profissionais, não sei dizer muito certo. E isso acaba distanciando os profissionais, né? Acabam gerando brigas de forma desnecessária. Existe alguma forma, algum método de publicar essas informações em redes sociais e chamar outros veterinários para interagirem na sua página? Eu acho que sim, e eu acho que o Mais Vet faz isso também muito bem, né? Porque eu assisti outras lives suas, eu percebo, e eu vejo que você tem uma relação boa com outros veterinários que você faz, e eu acho isso ótimo, porque a gente sabe, a gente que é do design, do marketing digital, a gente também tem boas relações com a maioria dos outros, dos que são concorrentes nossos, né? Não todos, mas com muitos. E é legal a troca de conhecimento, é legal fazer live como você faz e trocar conhecimento, um responder a postagem do outro, e se incentiva. E cliente vai ter para todo mundo sempre, sabe? Cada um vai poder ter o seu público-alvo, o seu diferencial. Ah, eu sou melhor atendendo gatos, eu sou melhor com animais silvestres, eu sou melhor com exames de sangue. Enfim, eu sou especialista em cachorros com artrose, problemas ósseos. Então, assim, cada veterinário vai ser melhor numa coisa. Então, não precisa que seja uma concorrência tão grave, sabe? É legal poder ajudar um ao outro. E aumenta, incentiva para todo mundo. E até o próprio cliente acha legal quando vê um veterinário comentando no outro. Ele fala, nossa, esses veterinários são amigos e eles devem ser bons mesmo, porque um chegou aqui e elogiou a postagem do outro. Então isso é legal. Eu tenho uma dúvida até pessoal com relação à diferença, né, entre países, né, por mais que sejam irmãos, né, às vezes Brasil, Portugal, Brasil e Argentina. Existe muita diferença entre o marketing digital para veterinária especificamente, daqui para aí, ou algo assim do tipo? Tem muita diferença, e não é na linguagem, porque assim, a língua é bem parecida. Falar brasileiro aqui é normal, a gente fica até brincando que eles assistem tanto a novela do Brasil aqui, que eles estão acostumados bastante com a nossa linguagem. Então a gente pode falar normalmente que eles entendem tudo. Agora, o que muda muito no marketing digital é que aqui eles não têm o costume de usar nem Instagram, nem Facebook, nem WhatsApp. Ainda é muito anterior ao que o Brasil já está. A maioria dos veterinários daqui usam muito os guiazinhos de bairro, ou folheto para entregar, ou outdoor na frente da clínica, e a pessoa só conhece a clínica quando passa na frente. Mas quase não tem página no Instagram dos veterinários aqui, do Facebook. É uma área que eu acho que ainda vai surgir, ainda vão começar a usar o Instagram aqui, então é bastante diferente. Eu não sei se houve mudança. Eu me lembro que em 2006, 2007, eu morava na Inglaterra e eu trabalhava lá de forma voluntária no centro de zoonose. E eu realmente passava por clínicas veterinárias e passava porque via lá, escrito lá, clínica veterinária ou pet shop. Realmente eles não tinham o hábito de divulgar, né? Tudo bem que nós estamos falando aí de 2007, 2006, já se passaram muitos anos, mas realmente esse detalhe me chamou muita atenção mesmo. Não é hábito de divulgação em rede social.
Você acha que as poucas divulgações que existe, abrindo aí agora um pouco mais esse panorama, as informações são mais inteligentes no ponto de vista estrutural da mensagem, ou você acha que é a mesma coisa? As poucas propagandas que eu vi aqui são no mesmo estilo. Eu acredito que como as pessoas, como têm a mesma língua, as pessoas de marketing daqui do Brasil costumam estudar os mesmos cursos, ler os mesmos livros. Então, a propaganda em si costuma ser muito parecida. Não tem aquilo que a gente outro dia estava conversando, né? O brasileiro ele tem essa coisa de ser alegre, feliz, de botar emoção nas coisas, né? E eu acho que a Europa como um todo é um pouco mais séria, um pouco mais. Se vou te passar uma informação, vou passar isso de maneira séria, sem piada, vamos passar exatamente o profissionalismo. E eu acho que essa é a maior diferença. No Brasil, costuma ser um pouco mais caloroso, às vezes inclui meme, né? E é muito bem visto pela população receber meme de página profissional, não deixa de ser profissional porque fez um meme, uma piada. E eu acho que essa é a maior diferença, a questão de botar emoção na propaganda. E também, assim, a emoção, às vezes, ela pode ser também de forma positiva, como às vezes pode ser também de forma negativa. Eu acho que ontem a gente até falou um pouco a respeito. Quando eu morava lá na Inglaterra, eu trabalhava com diversas funções, e uma dessas funções era trabalhar em caixa, trabalhar como garçom. E a mensagem que eu passava e recebia praticamente era a mesma. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Seja bem-vindo. Então, a pessoa não ficava chateada porque eu sorri diferente, porque eu fiquei com a cara fechada, ou porque eu fechei o olho. Aqui no Brasil, a gente sente um pouco essa deficiência porque as pessoas não gostam da sua cara e automaticamente interpreta seu serviço com aquilo que ela está sentindo naquele momento. Você acha que se a gente pudesse mudar um pouco esse contexto e fazer com que as pessoas recebessem essa mensagem de forma mais tranquila possível, existe alguma dica que a gente poderia fazer para que aquela pessoa do outro lado não fique chateada com você de alguma forma? Quando a gente está no lado profissional é bem complicado, né? A gente acaba tendo que deixar de lado quem a gente é, ou a pessoa, a nossa personalidade, né? Se a gente tiver a personalidade muito forte ou não, isso não importa muito quando você está trabalhando. Você tem que entender que o cliente está ali e que ele precisa se sentir bem de estar ali. Eu sempre falo que o atendimento é uma das prioridades que a gente precisa treinar na gente mesmo quando a gente vai atender um cliente. Porque para mim é o que mais importa pelo menos quando vou comprar alguma coisa, quando vou comprar um serviço ou um produto, o que eu mais levo em consideração é o atendimento, a pessoa te atender sorrindo, te atender com um bom grado, não parecer que está fazendo aquilo de obrigação. E eu acho que é difícil, a gente precisa treinar, porque às vezes a gente está num dia ruim, às vezes a gente está de mau humor, às vezes a gente não quer, a gente está cansado, dor de cabeça, enfim. E eu acho que é preciso de um treino, a gente precisa se treinar a tentar ser o mais agradável possível com o cliente. Isso é muito importante, eu acho. Principalmente no caso do veterinário, que está lidando com uma pessoa que está com um bichinho adoentado, passando por uma situação ruim, então a pessoa já está com algum mau humor ou com alguma questão de não estar se sentindo bem naquele dia porque está preocupado com o animalzinho. Então eu acho que fazer cursos ou fazer mentorias, qualquer coisa que ajude o médico veterinário a conseguir se sentir mais apto no atendimento com aquele cliente, conseguir ter um diferencial de um atendimento legal, eu acho que é importantíssimo. E eu acho que é prioridade. Tem um colega que ele me fez uma pergunta ontem, e a gente iria fazer essa pergunta ontem, mas a internet deu aquele blackout. Ele está começando nas redes sociais agora, né, a clínica dele é bem pequenininha, na verdade é mais um consultório do que uma clínica mesmo, e ele não sabe como fazer ou como trabalhar essas postagens, né? Ele costuma usar muita cor, misturar muito desenho, coisa real com coisa, mistura muita coisa, né? E ele queria uma sugestão que pudesse
trabalhar isso mediante ao jeito dele, né? Com o que poderia fazer, né? Nesse sentido. Uhum. O que eu sempre aconselho quando alguém me pergunta sobre essa questão é você pensar o que você quer passar com a sua página. Se para você vai ser importante, o que eu acho que quase sempre é mostrar as fotos dos clientes e botar fotos bonitas, pensar em não ficar misturando muito com elementos não reais, como você falou. Mas o principal que eu acho é conseguir uma identidade visual usando uma cor só ou duas, tentando sempre deixar a logo visível nas postagens dele, tentar fazer uma coisa, tentar com que a postagem dele passe o profissionalismo que ele vai ter na clínica dele. É, não deixar muito colorido, como você falou, se você deixar colorido demais, acaba parecendo uma coisa mais amadora do que uma coisa mais profissional. E o principal que eu indico para quem está começando ou não é a questão do conteúdo. Às vezes você fazer uma arte simples, com uma cor simples, uma foto, mas o conteúdo que é importante, você falar sobre algo que o tutor, o seguidor, quer ouvir. Falar sobre as doenças que ele realmente tem dúvida, ou falar sobre as vacinas que realmente ele não conhece, falar sobre as raças, falar sobre curiosidade dos cães, dos gatos ou dos animais não convencionais. E eu acho que isso é o que eu indico para ele de mais importante. Se ele deixar a página direitinha, simples, com uma cor só, ele poder focar no conteúdo. É isso que vai fazer a página dele crescer muito mais rápido. Eu percebo que as pessoas até acompanhando alguns Instagrams e lendo um pouquinho, a gente percebe que o Instagram ele muda o seu padrão com um certo grau de frequência, né? Talvez para que pessoas que são mais ativas acabem não dominando mais o mercado e tentando deixar equalizar as pessoas do próprio segmento. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Desculpa se eu estou falando alguma besteira. Não, não. E a gente percebe que algumas pessoas estão fazendo traçados de linhas, né? Então, um lado só produto, outro lado só imagem, outro lado só informações, ou às vezes fazendo zigue-zague. O que você acha mais ou menos dessas postagens? Você acha que isso é bacana, não pelo ponto de vista do Instagram, mas pelo ponto de vista do público ver aquilo? Uhum. Acho que depende. Essa questão do fazer o zigue-zague é um pouco mais complicada, porque para o zigue-zague ficar organizado, você tem que ficar postando de 3 em 3. Senão, se você postar uma vez, ele desorganiza tudo. É a mesma coisa que quando você faz também cortar a foto em 6 postais ou 9. Se você não postar de 3 em 3, desorganiza tudo e aquilo vira uma confusão para quem entrar no Instagram. Agora, a questão da linha, ela nunca desorganiza. Mesmo que você publique só uma vez, a linha vai continuar direitinho, seguindo o mesmo assunto. Agora, não sei se é uma coisa muito importante para o médico veterinário. Talvez para quem trabalhe com arte ou até com design gráfico, seja interessante o cliente, o seguidor entrar na página e ver, olha, essa página é artística. Existe um conceito por trás. Mas será que para o médico veterinário é importante que o cliente dele ache a página dele artística? Talvez não. Talvez para o médico veterinário, o importante é que o cliente ache a página dele com um conceito legal, profissional, que ele vai entrar e vai falar, olha, tem várias fotos de cachorrinho sendo atendido. Claro que é como a gente falou, é ideal ser um perfil profissional. Usar uma cor só, e conseguir identificar que aquele post é seu. Mas eu acho que não é tão necessário para o médico veterinário ter um feed organizado desse jeito, com zigue-zague ou com fila. Eu acho que não é algo que o público vai se importar tanto. Eu, de um tempo para cá, eu passei a fazer na rede social com padrão tudo em azul. E uma coisa que sem querer acabou acontecendo e eu achei bem interessante foi tudo azul e no meio uma foto. E era até uma foto minha de feliz aniversário, que não fui eu que postei. Havia sido minha esposa que tinha postado. E eu achei que aquilo chamou muita atenção. Será que de repente, se fizesse algo desse tipo, mas que
mostrasse uma foto ou algo que pudesse chamar a atenção, você acha que nesse ponto específico, você acha que não seria um resultado legal, não? Sim, foto chama muita atenção. E se você puder botar a foto com o mesmo layout que você usa nos outros conteúdos, como você fez, né, que é o fundo azul, e a sua foto na frente é perfeito. Eu achei muito legal, e principalmente por ser uma foto. Vou falar isso para os veterinários também. Tenta botar, se mostrar um pouco e aparecer, porque os seus clientes conhecem você. Quando eles passarem por uma consulta, eles vão chegar até você. Então, eles verem a sua foto, causa uma sensação boa de confiança, de profissionalismo. E eu achei ótimo você colocar a sua foto e eu indico que faça isso mesmo. E no caso de uma clínica que tem mais de um veterinário, no caso aqui, são 3 veterinários, né? Se a gente pudesse divulgar essa imagem desse veterinário, obviamente teria, né, um documento que mostrasse que ele estava autorizando aquela imagem. Mas você acha que poderia ser feito de que forma? Né? Um veterinário cada vez? Ou uma semana um, outra semana outro? Como é que você acha que deveria ser feito? Eu acho legal, acho que é legal uma foto da equipe. Uma foto da equipe é legal, mostrando todo mundo. Mas também um de cada vez é legal, porque você pode falar a especialidade de cada um. Eu acredito que cada um tenha um diferencial, cada um tem uma coisa que gosta mais, ou que se especializou, que estuda mais sobre aquele assunto, se atualiza mais sobre aquele assunto. Então é legal que você pegue um dia da semana, ou às vezes uma semana, para falar da sua equipe. E aí, durante aquela semana, você vai postar cada dia foto de um veterinário, dizendo o que ele faz, o que ele atende, ou onde ele se formou. Coisas importantes e interessantes que as pessoas vão olhar e vão ver que a sua equipe é bem formada, que tem uma boa qualificação, que você tem uma equipe ampla, que você consegue atender, fazer consulta, fazer exame, fazer cirurgia, e que a sua clínica é boa também pelos profissionais que estão nela. Uma vez eu estava dando uma olhada no Instagram de outra cidade, Recife no caso, e vi uma coisa muito bacana, que eles postavam o melhor funcionário do mês. É uma clínica grande, no caso, né? E eles fazem essa premiação uma vez por mês. Você acha que seria interessante, de repente, esse modelo ser adotado, né, na grande maioria das clínicas? Porque isso, além de incentivar o veterinário, incentiva também outros funcionários também, né? Como a pessoa que trabalha com serviços gerais, recepção. A gente no marketing costuma chamar isso de marketing interno. A gente costuma dizer que os primeiros clientes da sua empresa são os seus próprios funcionários. Os seus próprios funcionários precisam ser aqueles que comprariam de você se eles te conhecessem sem ser seus funcionários. Então, eles precisam amar a sua empresa, eles precisam sentir que eles são importantes dentro da sua empresa. Então, essa é uma forma, existem como funcionário do mês, incentivar para que eles sejam cada vez melhores. Tem empresas que às vezes sorteiam uma semana no hotel, ou uma cesta de brindes. Isso é muito legal, porque você está incentivando os seus primeiros compradores e os seus funcionários são quem vendem para você, né? São quem é a cara do seu negócio. É quem quando o seu cliente chega, ele vê o seu recepcionista, ele vê o seu auxiliar veterinário que vai lá receber o cachorrinho, ele vai se encontrar com outro veterinário que talvez não seja você, e tudo isso precisa estar dizendo a mesma coisa, precisa estar tudo seguindo a mesma linha, o mesmo tipo de conversa, a mesma fala. E por isso que é importante reuniões de equipe e também essas premiações que você estava falando, para a pessoa se sentir incentivada e realmente gostar de trabalhar onde ela está. E aproveitando esse gancho, você acha que os funcionários, né, ou amigos ou colegas, fazerem as divulgações da sua página, compartilhando, ou vem aqui, vem com a gente, ou alguma coisa assim, você acha que isso é um recurso legal? Está pedindo isso para o cliente fazer?
Se forem amigos, se for seu amigo mais íntimo e conhecido íntimo, eu acho que é legal sim. Assim, os nossos primeiros clientes são nossos amigos. Quando a gente começa qualquer negócio ou qualquer página na internet, as primeiras pessoas que vão seguir você, que vão comprar de você, são seus amigos, que são quem conhece já o seu trabalho. E a partir deles é que eles vão indicar para outras pessoas e outras pessoas vão começar a conhecer. Eu acho essa troca ótima, tanto com amigos quanto com outras páginas, como o que a gente está fazendo, de chegar fazer uma live na página do outro. E essa é uma forma de todo mundo se conhecer, todo mundo divulgar trabalho. Para mim, a melhor forma de divulgar trabalho é essa, através de parcerias e de compartilhamento de amigos e familiares que já conhecem a sua marca e já confiam no seu trabalho. Estamos chegando aí nos 2 minutos finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, imensamente a presença das duas. Espero que a gente faça em outro momento, em breve. Eu acho que é como você falou, essa troca, essa reciprocidade empresarial, ela é importante, independentemente se o segmento ele é igual ou diferente, porque isso acaba expandindo não só na parte comercial, mas também estende esses laços também com uma amizade, né? E vocês estão de parabéns, né? Eu realmente não conheço pessoalmente, conheço, né, por rede social, e realmente eu virei fãzaço aí da página de vocês, né? Muitas ideias, né, que a gente vem fazendo ultimamente foi baseado na página de vocês. Eu fico muito feliz, assim, principalmente por você ser uma clínica veterinária, que é sempre o tipo de profissional que a gente tem tentado, que a gente se importa, né? Que gosta do nosso conteúdo. A gente faz o conteúdo focado nos médicos veterinários. Então, para a gente é uma grande honra você ter gostado da nossa página e ter chamado a gente para a live. A gente agradece muito, a gente fica muito feliz. E vamos ver se a gente faz outras aí para frente, falar de outros conteúdos. Com certeza. Só marcar. Hoje fiquei só de enfeite aqui para não atrapalhar muito vocês, mas agradeço mais uma vez a oportunidade e com certeza a troca de conteúdo, de conhecimento vai ficar aí para sempre. Tá bom. Valeu, meninas. 5 segundos.